Olá, alunos, ex-alunos, concurseiros, amigos e amantes da história, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à história de Roraima, aula 2. Na aula 1 nós falamos sobre as expedições que chegaram ao Vale do Rio Branco e agora nós vamos falar sobre a presença da Igreja Católica nesse mesmo período, do século XVII ao século XVIII, com as chamadas ordens religiosas. Vocês sabem que no Brasil existiram várias ordens religiosas, principalmente no litoral. Franciscanos, carmelitas, beneditinos, dominicanos, principalmente os jesuítas, entre outras. Aqui, no Vale do Rio Branco, uma tem uma importância muito grande nesse período, século XVII, século XVIII, que é a Ordem do Carmo. Mas antes de começarmos a falar desse assunto, deixa o like aí e se inscreve no nosso canal Carlos Cavalcante, beleza? Bom, em 1653, a Igreja Católica passa a ter uma ação mais efetiva dentro do Vale do Rio Branco. É a partir daí que as ordens passam a contribuir diretamente para a catequese desses índios na região. E os carmelitas, eles têm um sistema chamado sistema de padroado, que é uma parceria entre a Igreja e o Estado. Ou seja, onde Deus vai, o rei também vai. A mensagem do rei chega ao mesmo tempo que a mensagem de Deus chega nessa região. Os carmelitas, eles iam visitando o Rio Branco, né, descendo o Rio Branco, e os seus afluentes, levando às comunidades indígenas que ali fossem encontradas a palavra de Deus, o ensinamento segundo aquilo que eles acreditavam. Logicamente que isso levou a um choque cultural muito grande. Por quê? Choque cultural e choque religioso, claro, né? Os índios, estavam acostumados a adorar outros deuses, que não era aquele Deus praticado pelo cristianismo, pela parceria Portugal e a Igreja Católica. Mas, em 1725, essas ações dos jesuítas, elas passam a ser ações mais efetivas, mais eficazes. Por quê, professor Carlos? Porque essas ações, elas entram com a chamada pedagogia da catequese, pedagogia catequista, que o objetivo era catequizar esses índios, deixando a mensagem de que existia um mundo pós-morte, mas que aqui na Terra eles teriam que cumprir uma série de obrigações, desde trabalhista até mudar a forma de ver a cultura. Como, por exemplo, a nudez era condenada pelo cristianismo, né? Tem até uma parte da Carta de Caminha que diz assim, eles andavam com as suas vergonhas de fora, né? Se referindo à nudez que os índios do litoral estavam praticando lá no século XVI. Aqui não era diferente. Essa nudez também foi condenada pela Igreja. A antropofagia, né, o canibalismo, em hipótese alguma, a Igreja condenava acima de tudo. A poligamia, a prática de casar com diversas mulheres, isso era algo também condenado, proibido por Deus, segundo a Ordem do Carmo. As danças que eles faziam, que também estavam ligadas diretamente a rituais de pagelança. Essas danças, a pagelança, era algo condenado e que deveria, acima de tudo, deixar de existir para que, de fato, eles tivessem um encontro com Deus. É interessante a gente citar, pessoal, que os carmelitas, eles tinham um altar portátil, porque eles faziam uma espécie de pregação numa aldeia, depois visitavam, 2 dias depois estavam em outra, 3 dias depois eles estavam em outra, mas eles precisavam de algo que representasse a igreja naquela pregação ali. Então, que tipo de representação seria? Um altar portátil, atrás estava a cruz, que representava o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo, para que todos estivessem ali naquele momento. Então eles tinham esse altar portátil que eles levavam para todos os lugares que eles queriam pregar.
Os carmelitas eles também acompanhavam os militares em diversas ações, inclusive nos descimentos dos índios de aldeamentos para o forte de São Joaquim. Eles acompanhavam esse descimento dos indígenas. Eles também foram acusados por muito tempo, né, da prática da escravidão, e em dois momentos: escravidão legal, escravidão com o apoio do Estado português, e escravidão ilegal, a escravidão que em muitos casos eles negociavam índios do Vale do Rio Branco com os holandeses e com os espanhóis. O Frei Jerônimo Coelho, que era carmelita, foi acusado por causa dessas ações nesse momento, assim como o Aquiles Maria, jesuíta, também teria sido acusado nesse mesmo período, né, século XVIII, dessas ações de escravizar indígenas e negociar com holandeses e espanhóis. Como é que esses índios trabalhavam, professor? O que é que esses índios produziam nesses aldeamentos? Bom, eles produziam manteiga, produziam óleo de copaíba, aí recolhiam cacau, algumas drogas do sertão, né? Cacau, urucum, pescado, eles pescavam e salgavam, e depois todos esses produtos eles levavam geralmente para as capitais, ou a capitania de São José do Rio Negro, que tinha como a capital Barcelos, nesse primeiro momento, né? Ou a capitania do Grão-Pará, que tinha como capital Belém. Então, esses produtos eles eram produzidos dentro dessas aldeias que posteriormente se transformariam em vilas. Logicamente que o contato entre os portugueses e os índios vitimaram muitos desses índios, né? O padre José Moraes chegou a afirmar, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, de quantos índios morreram de apenas uma vez, né, contraindo uma doença uma vez, e quantos desses índios morreram. O padre José Moraes ele diz assim: é este Rio Branco abundante de peixes e tartarugas, e sobretudo abunda de muitas nações indígenas, ainda de hoje. Agora entrou nele José Miguel Aires, donde tirou muitos índios, mas com a infelicidade de encontrar neles uma tal de epidemia de bexiga mortal, que destruiu por onde passou todas as aldeias. Avaliou-se os mortos em mais de 20 mil almas, pessoal. Ou seja, numa doença apenas pontual, numa aldeia, eles deslocando esses índios de um lugar para o outro, 20 mil outros índios em outras aldeias, em outros locais, foram acometidos dessa mesma doença, que era a bexiga mortal. Outra doença também muito comum dessa época foi descrita em 1750 pelo frei carmelita José de Madalena, que foi também o sarampo que vitimizou centenas e milhares de indígenas que estavam próximos ao Vale do Rio Branco. Bom, em 1755, o governo português toma uma decisão de criar o diretório. O diretório ele dá poderes mais eficazes para quem vai ser o secretário de Estado aqui do local. Quem é nomeado? O Marquês de Pombal. Logo de cara, Pombal percebe que os jesuítas se afastaram ao longo da história das ações do Estado. Então aquele sistema dual que eu citei para vocês anteriormente deixou de existir. Os jesuítas estavam pregando por conta própria e em alguns casos eles estavam condenando a escravidão do Estado. Então o que é que Pombal faz? Pombal ele corta, ele acaba com essa relação dos jesuítas dentro das aldeias, expulsando esses jesuítas do Brasil. O diretório ele também tem uma ação de condenar todas as práticas culturais até então praticadas pelos índios, agora de forma mais dura. Se antes os carmelitas, os beneditinos, os jesuítas, os franciscanos
permitiam que cada índio, que cada aldeia falasse a sua língua, agora com Pombal não mais. Agora a língua oficial implantada nessas aldeias é a língua dos portugueses. A ação de liberdade que as aldeias tinham, agora com a criação do diretório, não mais. É permitido a prática de casamentos mistos, né? As índias agora podiam se casar com os portugueses. Na verdade, era algo que já existia. Porém, agora está na lei. Agora, o rei de Portugal entende que é importante deixar claro que Deus aceita esse casamento também. O Estado e a Igreja, aos poucos, vai se afastando dos interesses um do outro, né? E, por causa disso, a Igreja perde força nesse primeiro momento, principalmente em locais mais distantes do centro do poder, né? Que são aquelas cidades. Recife, Salvador, Rio de Janeiro, são aquelas cidades do litoral. Quanto mais para o sertão, mais a igreja vai perdendo espaço nesse primeiro momento, mas posteriormente a gente vai ver que no século XIX os beneditinos voltam com força total. E a partir daí, as aldeias, já que não tem mais essa relação direta com a igreja, as aldeias deixam de existir e vão se criando as vilas. A igreja representa um instrumento de dominação dentro desse propósito. Só que ela foi perdendo isso ao longo de sua história no século XVII e século XVIII. Valeu, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima!